Eu vou assistir agora o Danilo Gentili, que é sábado, e não tinha antes, mas agora vai começar a passar. E as reprises da semana, com o melhor da semana. E eu não assisti a entrevista com o Bolsonaro, que o Danilo Gentili conseguiu com exclusividade, então eu vou assistir, né? Quero ver a performance do Danilo, principalmente, né? Como entrevistador de uma autoridade, porque normalmente as pessoas que vão no programa dele não são assim tão importantes, né? Mas todas as pessoas são importantes, né? E é sobre isso que eu queria falar com vocês agora, porque um pouco antes de colocar no SBT, eu estava assistindo a Globo e estava passando no programa Altas Horas uma pessoa muito desagradável, que ela atua tanto no SBT quanto na Globo e na Record também. Ela atua no jornalismo da Record, em novelas da Globo, em novelas do SBT e no jornalismo do SBT. Ela atua também com mundo fonográfico no Brasil e no exterior. Então ela é uma Interpol. E ela, essas falsidades ideológicas que ela tem, ela já cometeu algum tipo de crime, né? Então, e atirando os crimes que ela comete anonimamente, né, com falsidades ideológicas anônimas. E ela se meteu para cantar aqui na igreja, para frequentar a igreja que eu frequento também. Então, assim, ela já aliciou a gente para várias coisas erradas, já extorquiu dinheiro meu, e aí veio frequentar a igreja aqui. Então, por que ela não frequenta uma outra paróquia, né? Ela nem mora nesse bairro, por que ela não frequenta outra paróquia? Tem que vir bem nessa aqui, né? Aí eu fico chateada com essas coisas. E aí eu fiquei expondo isso, e tipo, é um veneno isso, né? E essas pessoas, elas contam com isso, com esse veneno que a gente meio que alimenta elas. Elas são alimentadas por esse ódio que a gente sente, né? Esse veneno. E assim, são pessoas que estão na mídia e são tão... Elas não são poderosas. Poderoso é o BOP, poderoso é o exército, né? Poderoso é o BOP, poderoso é o exército, que pode tirar sua vida e ninguém faz nada em relação a isso, né? Se ela ainda faz alguma coisa, ela pode sofrer represália. Mas poderoso é o BOP, poderoso é o exército. Ela não é assim. Ela é uma criminosa. Mas a questão não é essa. A questão é que eu fico chateada porque eu posso não ser famosa, mas eu sou uma pessoa também, né? Eu sou uma pessoa também, eu sou humana, né? Eu sou humana, eu sou uma pessoa, né? E eu não me vitimizo, mas eu sou muito vitimizada, porque eu não tô com um inimigo contra mim há 20 anos, como essa mulher que primeiro apareceu, já vem de antes, mas que eu tenho ciência realmente de estar na minha vida. Foi em 2001, quando eu fazia teatro aqui perto, e ela foi lá fazer teatro no mesmo grupo que eu. Se ela já era famosa, por que ela precisava de ir num grupo amador fazer teatro com falsidade ideológica? É porque ela queria realmente me ferrar. E depois foi stabbing atrás de stabbing, né? Foi tipo... Foi malandragem atrás de malandragem, foi puxação de tapete atrás de puxação de tapete. E tem algumas outras que fazem isso. São mulheres muito velhas, como eu já falei, mulheres muito velhas, que estão de falsidade ideológica de gente jovem, que são inimigas, assim, desde que eu nasci. E eu nem sabia que eu ia ter esses inimigos, mas... e é assim que sempre foi, né? Então, sempre puxando meu tapete, evitando que eu conseguisse alcançar os meus objetivos. Eu tô trabalhando, elas estão lá também. Então, o mínimo do meu trabalho, pode ser um trabalho de operadora de telemarketing, que é uma coisa super mínima, mas elas estão lá, evitando que eu consiga tirar o meu salário mínimo pra alugar meu quartinho, né? E evitando que eu consiga fazer as coisas que eu tenho que fazer.
E as pessoas falam, não, todo lugar é assim, mas essas pessoas são muito traiçoeiras, porque elas são pessoas muito influentes, realmente influentes, né? Em relação à mídia, em relação a instituições de comércio, instituições bancárias, então elas são políticas, né, instituições, né, em políticas. Então, pra mim fica difícil. E eu fico sem graça em relação a isso. É uma coisa que me deixa assim awkward, né? Fica awkward pra mim. Porque eu não sei o que essas pessoas querem que eu faça. E eu não vou fazer nada pra elas, né? Eu não vou, tipo, trocar de cara pra agradar elas. Eu não vou comprar um pacote de chip pra agradar elas, entendeu? Porque isso pra mim é agiotagem. Eu não vou fazer isso, porque é crime, eu não vou fazer isso. Eu sou contra esse tipo de procedimento. E eu já fui pro lado negativo, nessa época mesmo que eu gostava do reggae. E essas inimigas são, tipo, muito antes. Mas aí teve um momento que eu falei assim, tudo bem, eu vou dar as mãos para essas pessoas e vou ver se eu consigo fazer amizade com elas, já que elas são minhas inimigas. Eu faço amizade com elas e fica tudo bem. Eu comecei a fazer amizade com elas, falei assim, não, tudo bem, vamos pro reggae junto, vamos pro estúdio junto, fazer música, vamos sair junto, e ter amizadezinha, tudo. Mas eu só me ferrei. Elas puxaram meu tapete mais ainda. E eu acabei percebendo que não é traindo os nossos princípios, não é traindo as coisas que os nossos pais nos ensinaram, traindo os nossos princípios, que nós vamos conseguir aniquilar os nossos inimigos. Não é assim. E eu não sei se é possível aniquilar os nossos inimigos, mas não é se juntando a eles que a gente consegue, né? Então, eu fiquei muito chateada, porque assim, eu sou uma pessoa também, eu posso não ser famosa, eu posso não estar na televisão, eu posso não ter influência, eu posso não estar batendo de frente realmente, apesar de fazer esses vídeos, eu não posso não estar batendo de frente, mas eu sou uma pessoa, né? Eu sou uma pessoa. E eu não tô falando de ter sentimentos, ou de ser uma pessoa fria, ou uma pessoa que sente, apesar de sentir muito e ter muitas emoções. Não é esse o caso. Tô falando que eu sou uma pessoa que tem uma vida. E na maioria dos casos, essas mulheres não têm mais uma vida. Elas já, muito tempo atrás, elas têm mais de 180 anos e estão mudando de chip para parecer mais nova. Então elas não têm mais uma vida. Mas eu tenho uma vida. Eu tenho uma vida, né? E eu não gostaria que a vida de nenhuma das pessoas e animais que frequentam essa casa, que estão nessa casa, fosse aniquilada por esses inimigos, né? Porque eu mesma nunca ofereci perigo a eles, né? Mas eu acho que são pessoas simplesmente perversas. Perversas pela senilidade. Pela senilidade. E pela impossibilidade da morte diante da senilidade. Porque o corpo já pereceu, já padeceu. O corpo dela já padeceu, já pereceu. Elas já estão corroídas materialmente. O cérebro já está corroído. E elas estão com uma imagem bonitinha, mas elas já estão corroídas. E diante da impossibilidade da morte, elas se sentem... elas ficam... elas se tornam perversas. É uma perversidade, elas se tornam perversas, né? Porque o corpo é material, né? Também. O corpo é espiritual e material, mas ele é material. E o cérebro é material também. Então, diante dessa realidade corroída que elas enfrentam... E eu não estou falando que o idoso não tem o direito de viver. O idoso tem um direito desde que ele aceite a condição de sua materialidade, né? A sua realidade material, né? Então, a realidade dele. Ele pode ser um idoso com uma cara
um pouquinho mais jovem, uma cara bem idosinho. Independente, ele tem o direito de viver, mas ele tem que aceitar a realidade da idade dele. Porque se ele encobre isso com uma idade mais jovem, ele não consegue perceber as fraquezas dele, apesar delas existirem. E essas fraquezas o dominam em formas de perversidades que ele comete contra a sociedade, porque ele fica frágil diante dessas fraquezas e não consegue dominar essa fragilidade com uma racionalidade, né? Com ponderação, com a naturalidade que as coisas são. Porque tudo bem, você envelheceu, que nem eu já envelheci um pouco também, né? Tô com 35 anos, meu corpo tá mais cansado. Mas eu tenho uma trajetória, então assim, tem coisas que eu me lembro do passado, tudo. Tem coisas que eu já tô meio gaga, que eu confundo um pouco, mas tem coisas que eu me lembro do passado, tal, tudo. Então, tem uma trajetória que sustenta o cansaço do meu corpo, né? O cansaço do meu corpo, ele é explicado, ele é sustentado pelo meu cérebro, né? Pelo meu cérebro, pela trajetória, né? Do meu corpo, né? A trajetória da minha vida. Esse corpo que está cansado, ele se sustenta na trajetória que meu cérebro entende, nas coisas que eu passei, tudo. Então, uma coisa meio que se sustém na outra. É assim que eu entendo a minha vida, né? E o idoso também é assim, porque a natureza humana é para todos. Então, o idoso chega em certa idade, ele precisa entender por que ele tá daquele jeito. Agora, se a pessoa, ela acha que ela tá mais nova, só que ela não tem nenhuma evidência do que ela passou para estar naquele momento de vida, porque ela não tem um banco de dados no cérebro dela que a faça lembrar de coisas que realmente a coloquem naquele patamar que ela está. No entanto, ela é muito mais velha e ela não consegue... Ela é mais velha, mas ela está senil, só que ela não consegue entender por que ela está velha. Porque ela não coopera com aquela velhice através de acessar esse banco de dados que faça ela se identificar na velhice através de uma trajetória, né? Assim sendo, essa falta de coerência entre o seu aspecto físico e o seu aspecto mental, o aspecto mental é senil, e o seu aspecto físico, né? Não permite que o comportamento seja bondoso. A pessoa acaba se virando contra a sociedade, porque ela fica frágil e fica perversa. Ela fica frágil e ela usa a força do corpo jovem contra a sociedade. Só que as ferramentas que ela vai usar normalmente não são ferramentas muito inteligentes, são ferramentas velhas também, né? Mas o problema é que, assim, a sociedade, ela avançou no mundo inteiro. Assim, eu digo ferramentas velhas quais? As mulheres, elas são velhas mesmo. Elas vão usar ferramentas como a agiotagem, que é a troca de chip para pagar juros em cima de juros, né? Narcotráfico, agiotagem no mundo fonográfico, mundo de cinematográfico, narcotráfico, essas coisas que elas vão utilizar para violência sexual, sequestro, são essas coisas que elas vão utilizar para sobrepujar a falsidade ideológica jovem sobre a realidade que elas são muito frágeis, né? E o problema é exatamente esse.
é que o mundo ele avançou muito em relação de tecnologia, resolução de problemas de sistemas, né? E a gente não consegue se enquadrar numa solução de problemas, de capacitação de soluções de problemas que seja atual, porque os nossos problemas são muito antigos, né? E que são os mesmos problemas das grandes cidades, mas assim, a forma como eles acontecem, elas são muito sorrateiros, né? Então, são problemas assim, tipo, de séculos atrás. Então fica difícil para empresas de TI que solucionam esses problemas conseguirem se enquadrar a solução desses tipos de desordem em alguma solução, né? Porque são coisas muito antigas. A gente não consegue se enquadrar em soluções mais atuais, né? É bem isso. E é isso que eu queria falar. De repente, eu não sou famosa nem nada. Você não me vê na tela da TV, você não me vê em nenhum site, mas eu sou uma pessoa, né, gente? E eu saber que algumas outras pessoas, também, independente delas serem idosas ou já terem passado da hora da morte, elas também são pessoas, né? E elas têm o direito de viver também. Mas desde que não cometam crimes e vivam com qualidade. Tipo, que tenham uma qualidade de vida, uma vida legalzinha, né? Uma qualidade de vida pra não cometerem crimes. Mas tudo que elas fazem é cometer crimes. E o fato de eu saber quem são essas pessoas é porque elas estão presentes na minha vida já desde que eu nasci. E eu não sou privilegiada por isso, entendeu? Mas eu sou uma pessoa também. Eu tenho necessidades, eu preciso viver, eu preciso fazer as minhas coisas, né? Então, eu vou continuar com fé assim e buscando o que eu preciso, né? Até achar o melhor momento de atuar no mundo prático e operacional, tá? Então, fiquem na paz e cuidado, tá? Tomem muito cuidado. É isso que eu peço pra vocês, porque o mar não tá pra peixe e a tentação não vem com cara de capeta. O capeta vem com cara de boneca, tá? Namaskara.